uma tendência da maioria da imprensa a ainda fazer uma falsa equivalência ao tratar o Bolsonaro. Parece que para criticar o Bolsonaro, você tem que lembrar de alguma crítica ao PT, ao Lula. Como se você pudesse colocar no mesmo nível os dois lados. Você não pode, né? Não são a mesma coisa. Não dá para comparar o Lula com o Bolsonaro, né? O Bolsonaro é um asno. O Bolsonaro é um ignorante. O Bolsonaro defende a ditadura. O Lula é considerado e vai entrar para a história como um dos melhores presidentes da história do Brasil. O Brasil era respeitado internacionalmente. As pessoas podem gostar ou não do Lula, mas ele tem um peso histórico e uma história que não permite a ele ser tratado como o Bolsonaro, né? Agora a justiça acabou de falar que as palestras dele eram legais. E aí, como é que fica? E o dano que foi causado? E as plumas jogadas ao vento? Você recolhe? Eu pergunto se Sérgio Moro e Dallagnol pagarão por isso. Não é isso, né? Fiz uma nota fazendo essa pergunta. Bom, o Sérgio Moro e o Dallagnol, eles corromperam o sistema judicial brasileiro. Aquilo também é corrupção. Houve corrupção na Petrobras? Muito bem, que se apure, que se investigue. O que fizeram, Juca, é uma operação em que eles se macomunaram, o Ministério Público, com o juiz, que fez uma operação dirigida contra um partido político, contra um governo. A Dilma caiu aos erros dela, ela contribuiu. A gente está vendo aí que até o Bolsonaro consegue fazer uma aliança com o Centrão. Então, a presidente Dilma Rousseff falhou, porque bastava ela ter um terço do Congresso para não ser empichada. Então, vamos reconhecer os erros da política e também na economia dela, mas ela não merecia ser derrubada do governo por ter errado, ou por ser uma má presidente, na opinião da elite brasileira ou da maioria dos brasileiros, como mostravam as pesquisas na época. Ela merecia o direito de ter terminado o mandato dela. Houve um golpe parlamentar no Brasil e a Lava Jato foi fundamental, a imprensa normalizou e hoje ela fica chateada. Quando eu falo, por exemplo, que são democratas de pandemia, precisou haver uma pandemia para muitos que apoiaram o golpe contra Dilma passarem agora a criticar o Bolsonaro. E quando eles criticam o Bolsonaro, eles continuam criticando o PT com a mesma falsa equivalência. Eu não acho isso correto.